Oi, gente, vamos dar sequência ao nosso estudo sobre função afim. Hoje falaremos sobre o gráfico de uma função afim. Definição: como nós já vimos, a função afim é aquela função do primeiro grau e é uma função definida de reais para reais. Seu formato é y igual a ax mais b, onde no lugar desse y também poderia ter aparecido f de x, sendo que nos lugares de A, B e C entrarão números pertencentes ao conjunto 2 reais. E o detalhe que sabemos é que o coeficiente A tem que ser diferente de zero. A nós chamamos de coeficiente angular da reta e determina a inclinação. B é o coeficiente linear da reta e determina a interseção da reta com o eixo y. Então, nós temos aqui o A, coeficiente angular, e o B sendo o nosso coeficiente linear. Função afim. Funções cujos gráficos são retas. Então, todas as vezes que falarmos da função afim, o seu gráfico vai ser representado por uma reta. Formato da função afim, f de x igual a x mais b ou y igual a x mais b. Exemplos: f de x igual a 2x menos 1. Coeficiente A, 2, coeficiente B, menos 1. A, angular, B, linear. Exemplo 2, y igual a menos 3x mais 4. Coeficiente A, menos 3. Coeficiente B, 4. Coeficiente angular, menos 3. Coeficiente linear, 4. Exemplo 3, g de x igual a 2x. Nessa função, nós só temos o A, que é o coeficiente angular, 2. Eu não tenho o B, então eu vou dizer que ele é zero, que é o nosso coeficiente linear. E quando o coeficiente linear for zero, nós diremos que a função é chamada de linear. 4, h de x igual a 6. Observe que nessa função nós só tivemos o coeficiente linear. Eu não tenho o meu a, que é o coeficiente angular. Então, o a vai ser 0 e o b vai ser 6. Sendo assim, uma vez que eu não tive o valor para o coeficiente a, não tem o coeficiente a nessa função dada, eu chamo de função constante, pois ela só apresentou o coeficiente linear b. Construindo o gráfico da função afim. Por ser uma reta, necessitamos apenas de 2 pontos para representar graficamente uma função afim. Então, para traçar o gráfico da função do primeiro grau, que é a função afim, basta termos 2 pontos. Como falamos antes, a função ela pode ser classificada como crescente ou decrescente. Quando a função é crescente? Quando o coeficiente A for maior que zero, ou seja, coeficiente angular A são números positivos, então a função é classificada como crescente. A função é decrescente em que situação? Quando o coeficiente o coeficiente angular A são números negativos, ou seja, são números menores que zero. Então, A positivo, função crescente. A negativo, função decrescente. Exemplos: f de x igual a 2x mais 1. Então, nós temos aqui, o nosso A é 2. Basta eu olhar o A. Se o A é positivo, ele é maior que zero, eu classifico como sendo do tipo crescente. F de x igual a 3x mais 2. Olha o nosso A. Nosso A é menos 3, ou seja, é um número negativo. Se é um número negativo, é um número menor que zero. Então, A igual a menos 3. Se é negativo, eu classifico essa função como sendo decrescente. Então, todas as vezes que o A for maior que zero, a função será crescente. O A for menor que zero, a função será decrescente. Exemplos. Sendo a função f de x igual a 2x mais 1, onde temos x igual a 0 e x igual a 2, vamos obter os pares ordenados, construir o gráfico da função e determinar se a função é crescente ou decrescente. Então, te deu a lei de formação. E está te dizendo para substituir no lugar do x 0 e depois 1. Olhando já para essa função, já podemos fazer a classificação dela. O a é positivo, então imediatamente eu já posso dizer que a função é do tipo crescente. Vamos montar uma tabelinha para
montarmos os pares ordenados. Então, x mandou substituir 0 e 2. Lei de formação, f de x igual a 2x mais 1 ou y igual a 2x mais 1. Vamos substituir os valores dados para x. Então, vamos ficar com 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Então, quando o x for 0, o meu y vai ser 1. Sendo assim, eu monto o par ordenado. X igual a 0, y igual a 1. Próximo. Quando x for igual a 2, substituindo y igual a 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Ou seja, quando x for 2, o y vai ser igual a 5. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. X igual a 2, y igual a 5. Montamos o par ordenado 2 e 5. Como nós falamos antes, para construir o gráfico da função afim, que é a função do primeiro grau, nós precisamos apenas de 2 pontos. E aqui nós já temos os 2 pontos. Então, obtivemos os pares ordenados 0 e 1 e 2 e 5. O que vamos fazer com esses pares ordenados? Vamos fazer a construção do gráfico dessa função. Utilizaremos o nosso plano cartesiano. Horizontal x, que é a abscissa, vertical y, que é a nossa ordenada. E vamos marcar os pontos que nós obtivemos lá. Os pontos 0 no x e 1 no y. Então, está aqui em cima do eixo das ordenadas. O próximo ponto, 2 e 5. Então, eu tenho 2 no x, 5 no y. Vou pontilhar onde eles se encontrarem e colocaremos um pontinho. E aí, nós temos que traçar a nossa reta, porque a função do primeiro grau deve ser sempre uma reta. Observação: utilize uma régua para construir o gráfico. Você pode fazer o uso da régua ou simplesmente você pode utilizar um papel quadriculado. Como eu falei no início, como nós vimos que o a era maior que 0, a função é classificada como sendo do tipo crescente. Outra situação. Representar graficamente a função afim, f de x igual a menos x menos 4. Olha só, pessoal, x menos 1 e x, 2 são os valores que foram dados. Vamos substituir esses valores aqui, ó, na lei de formação. Substituindo menos 1, então eu ficarei com menos 1. Menos vezes menos, mais. Então, deu mais 1. Mais 1 com menos 4, menos 3. Então, quando o x for menos 1, o y vai ser menos 3. É o primeiro par ordenado. Menos 1, menos 3. E se o x for igual a 2? Vou ficar com menos o 2, que é o x, menos 4. Menos 2 com menos 4, menos 6. Então, quando o x for 2, o y vai ser menos 6. Vamos pegar esses pares ordenados e vamos localizar no plano cartesiano, ou seja, construirmos o gráfico da função. Horizontal x, vertical y. Menos 1 e menos 3. Menos 1 no x, menos 3 do y. Vamos pontilhar onde se encontrar e colocamos o pontinho. É ponto comum entre eles. 2 e menos 6. Então, ó, 2 no x, vou pontilhar, e menos 6 no y. Vou pontilhar. O ponto comum entre eles está aqui, ó, marcado. E aí, agora, vamos traçar a nossa reta entre esses 2 pontos. Tracei a reta, que é o gráfico da função afim. Tem que aparecer uma reta. E como precisamos apenas de 2 pontos, estão aqui, tracei a minha reta. Observando o sinal do coeficiente A. O A é um número negativo, é menos 1. Se o A é menor que 0, eu vou dizer que a função é do tipo decrescente. Pontos notáveis da função afim. Esses 2 pontos serão as interseções do gráfico com os eixos x e y. Então, para eu construir o gráfico de uma função, também eu posso partir somente dos pontos notáveis. Um ponto sobre o eixo x tem coordenada x e 0. É o pontinho que fica em cima do x. Eu tenho um valor de x e no y ele vai ser 0. Aí eu sei que esse ponto fica sobre o eixo x. Um ponto sobre o eixo y tem coordenada 0 no x e eu tenho um valor para y. Assim, para determinar esse ponto, basta fazer f de x igual a x mais b, que é o formato da função afim.
Devo substituir y igual a zero, aí eu obtenho a interseção com o eixo x. E devo substituir x igual a zero para obter a interseção com o eixo y. Como assim? Vamos ver alguns exemplos. Dada a função f de x igual a x mais 5, determine o ponto de interseção com os eixos x e y. Então, o que eu tenho que fazer? Como eu quero os pontos de interseção com os eixos x e y, eu tenho que fazer y igual a zero, esse x igual a zero. Então, vamos substituir. Se eu vou fazer y igual a zero, no lugar do f de x, substituirei zero, igual a x mais 5. Virou uma equação. E aí eu vou fazer x igual mais 5, vai mudar para o primeiro membro, menos 5, mudou de lado. Então, x igual a menos 5. E aí eu tenho exatamente o ponto de interseção com o eixo x. Quem é o valor do x que eu encontrei? Menos 5. Qual o valor do y que eu usei? Zero. Então, esse é o ponto onde o gráfico dessa função vai cortar o eixo x. Para obter o ponto de interseção com o eixo y, o que fazer? Eu devo fazer, então, o x igual a zero. Vou substituir na lei de formação. F de x, nós sabemos que é o y. Igual, no lugar do x, agora substituirei zero. E mais 5. Y igual a zero mais 5. Y igual a 5. Para ordenado, quem é o x que eu usei? Zero. Qual o y que eu encontrei? 5. Então, esse é o ponto de interseção com o eixo y. É onde a nossa reta vai cortar, vai interceptar o eixo y. Segunda situação. Dada a função f de x igual a menos 3x mais 6, determine o ponto de interseção com os eixos x e y. Novamente, iremos fazer o ponto de interseção com os dois eixos. E aí, vamos substituir, então, y igual a zero para obter primeira interseção. E depois vamos fazer x igual a zero. Substituindo y igual a zero. Então, ficaremos com zero igual a menos 3x mais 6. Vamos resolver essa equação. Menos 3x passou para o primeiro membro, 3x. E isso igual a 6. X igual a 6 dividido por 3, x igual a 2. Então, eu vou obter o par ordenado x, 2, y, 0. Então, obtenho aqui um ponto de interseção, que é o ponto de interseção com o eixo x, 2 e 0. X igual a 0 para obter o ponto de interseção com o eixo y. Vamos substituir no lugar do x, 0. Substituindo na função dada, o y, que é o f de x, igual a menos 3 vezes o x, que é 0, mais 6. Menos 3 vezes 0 deu 0, mais 6. Então, y foi igual a quanto? 6. Aqui eu tenho para ordenado 0 no x, que foi o que eu utilizei, e 6, que foi o y que eu encontrei. Então, aqui nós temos o ponto de interseção com o eixo y. Para representar graficamente no plano cartesiano a função menos 3x mais 6, que foi a que nós acabamos de resolver, nós encontramos os pontos de interseção. Então, como A é menos 3 e B igual a 6, temos que a reta corta o eixo vertical y no ponto 0 e 6, que foi o ponto de interseção que nós achamos com o eixo y no slide anterior, e corta o eixo horizontal x no ponto 2 e 0. O gráfico da função é, portanto, então vamos lá, ó, pontos 0 e 6. Então, 0 no x e 6 no y. Marcamos aqui o pontinho. Já na horizontal, 2 e 0. 2 no x e 0 no y ficou sobre o eixo. Então, nós temos sobre os eixos o ponto que está localizado aqui no eixo x e aqui no eixo y. E aí, traçamos uma reta passando entre esses dois pontos. Essa função, como A é negativo, menos 3, classificamos essa função como sendo do tipo decrescente. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre o gráfico da função afim. Espero que vocês tenham compreendido, entendido o que eu falei e até a nossa próxima aula.